Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos companheiros, aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso Culto Cristão no Ar. E nessa participação, Lidiane Barreto de Menezes, Eni Lima de Menezes, João Carlos também Lima de Menezes e a nossa irmã Rosana Vergaça. Iremos levar ao seu coração o nosso abraço, nosso desejo de muita paz e muita tranquilidade para podermos estar vibrando por tudo e por todos nesse momento tão difícil que atravessamos. Que Deus nos ampare, nos dê coragem e força. Queremos também lembrar que hoje, apesar de já estarmos à noite, mas queremos abraçar a nossa companheira Jane Chantre, esposa de João Carlos, que está aniversariando, e que ela possa ser muito feliz em sua jornada, dentro daquela proposta que ela e o João Carlos abraçaram, que é o projeto em defesa da vida. Que Jane possa realmente ter a proteção de Deus e que ela tenha passado um dia feliz junto com o companheiro. A sua mãezinha também, né? Nossa irmã Yara. E vamos então, assim, a página que está a cargo da nossa irmã Rosana Vergaça, e que ela vai ler. Do livro Segue-me, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é Resistência Espiritual. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão, quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança. Eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira da transição angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noção de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a pianos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos jovens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados, ao longo de campos que as sombras devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnia, e quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolvem-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora do sofrimento. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubouros da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador.
Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesse momento, que nos dê toda a força espiritual para vencer, Senhor, essa quarentena que tem sido para nós muito angustiada, porque nós ainda não temos o hábito de ficar sem a nossa casa espírita, sem o convívio dos nossos amigos. Isso tem nos dado uma profunda tristeza. Que possamos vibrar pelas nossas casas espíritas, por nossos companheiros que estão à nossa escuta, que Deus abençoe a tudo e a todos, dando coragem para passarmos essas dificuldades. Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para levar o consolo do nosso Evangelho, que nos dá uma configuração de vida mais ampla. Que possamos, Senhor, ter a coragem necessária para pagarmos os nossos débitos passados e para podermos, Senhor, resistir a este momento. Abençoa todos aqueles que estão sendo recolhidos, Senhor, no plano espiritual, no Hospital da Esperança e tantos outros colônias espirituais, que eles possam ser consolados e amparados, assim como todas as mães que perderam seus filhos, que perderam, Senhor, parentes e amigos nessa situação que estão vivendo. E assim, Senhor, que em Teu nome, em nome de todo bem, consola nossos corações e dá-nos a esperança de dias melhores. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, hoje estamos dando início ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. E é o maior dos capítulos do Evangelho, que vem trazer a confirmação de que o Espiritismo veio para ser o Consolador prometido, né? Porque estamos todos sempre em tempos de aflição, né? Temos as nossas dores e esse Cristo que veio há 2000 anos e o Espiritismo que veio reviver os seus ensinamentos estão aí para nos consolar e dizer que somos bem-aventurados se soubermos levar bem as nossas aflições. Então vamos ler hoje as passagens de Jesus que estão lá no Sermão da Montanha e que dão origem a todo o estudo deste capítulo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, itens 4, 6 e 7. E no Evangelho de Lucas foi registrado da seguinte forma: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, 24 e 25. Este capítulo é muito importante. Um dos mais belos. Porque, segundo Mahatma Gandhi, se todos os escritos sobre Jesus e sua mensagem fosse perdido e só ficasse o Sermão da Montanha, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Não então, só o cristianismo, como todas as religiões, nada estaria perdido. Então a gente vê que realmente isso dito por um muçulmano é muito importante. Uhum. E é quando Jesus vai então falar, né, das bem-aventuranças, que significa muita felicidade. Inclusive, lá mais na frente do Evangelho, né,
tem um assunto que é tratado e que é a questão da felicidade não ser deste mundo. E eu costumo sempre lembrar que se não fosse desse mundo, Jesus estaria mentindo, porque ele antes tinha prometido, né, que nós seríamos bem-aventurados. Só que nós temos que entender toda a mensagem de Jesus, porque Jesus não falava ao corpo físico, ele não falava ao homem, ser humano, mas falava ao espírito. Então, tudo que Jesus diz, a gente tem que interpretar como Jesus falando aos nossos espíritos. Portanto, quando ele fala em fome, em sede, em riso, ele está falando de situações vivenciadas pelo espírito, não apenas pelo corpo físico. Porque senão, coitado do pobre, coitado de quem ri. Né? Se a alegria é uma das virtudes que a gente tem que desenvolver, quer dizer que não pode rir. Né? Então a gente tem que interpretar isso como uma mensagem falando ao espírito, né? Lembrando que aqueles que hoje gozam de certas regalias e não sabem aproveitar, em uma outra vida poderão vir em situação contrária para experimentar aquilo que ele não deu importância. Essa segunda parte, né, que ele fala, ai de vós que rides, ai de vós que gozardes na terra, a gente tem que saber ponderar, né, porque como acabou de ser dito, né, Jesus não é contra a alegria. Ele mesmo, na festa das bodas, esteve lá dançando com os convidados, né, estava sempre alegre com os seus discípulos. Jesus não era uma pessoa triste, então ficaria contraditório se ele dissesse ai daqueles que riem, né? Mas a gente tem que entender que aqueles que estão aqui só para gozar os gozos terrenos, os gozos materiais, sem olhar para o seu próximo, estes sim é que vão ter dificuldades. Então nós estamos no momento cercados dessas aflições, e entender essa justiça é uma coisa que para pessoas que não entendem o que Jesus queria dizer, fica um tanto difícil de compreender o sofrimento, as causas porque nós estamos passando nesse momento. Pessoas que sofrem quando veem que os outros possuem até mais do que eles. Tem pessoas que sofrem também porque eles veem que o vizinho tem mais do que ele, né? Existe um egoísmo que a pessoa quer para si somente. E nós podemos avaliar que nós temos que ver a coisa com uma outra visão. Pessoas que sofrem, né? Nós estamos num momento em que muitas pessoas estão passando por grandes aflições, muitas dores. E isso nos dá realmente essa aflição, porque nós não queremos aceitar a justiça divina. Então, que nós possamos ter a hombridade de podermos ver que nós temos que passar por essas aflições para crescimento do nosso próprio espírito. Então, que nós tenhamos coragem de enfrentar essas aflições, essas dores, porque isso é um chamamento, não só para nós, mas para toda a nossa humanidade que nesse momento está passando por essa situação difícil de quarentena, sem ver seus parentes, sem poder ir aos lugares que ele mais gosta, principalmente a casa espírita. E essa aflição tem uma justiça, que nós possamos entender que a justiça de Deus não falha, e que de tempos em tempos ele dá uma sacudidela à humanidade para que a gente possa acordar para as necessidades espirituais. Isso seja um alerta para todos nós, e que as nossas aflições sejam sempre pautadas no que o Evangelho nos dá. E o Evangelho nos traz como verdade e que nós temos que aceitar porque são os desígnios do Pai. Nós sempre que falamos sobre o Evangelho, né, nós temos que ressaltar vamos dizer assim, eu vou até usar um termo bem atual, né, a parceria, né, entre Kardec e Jesus, né, porque Kardec, como responsável em codificar a doutrina, né, dar uma estrutura de doutrina aos ensinos dos espíritos,
ele procurou, neste livro, no Evangelho, ser fiel a assuntos que fossem de importância vital para o nosso progresso espiritual. Por isso é que eu costumo lembrar, João Carlos também reforçou, a importância desse capítulo, porque ele vai tratar dos problemas que a gente vive, aquelas situações que são inerentes ao próprio momento que a gente está passando. E quando a gente lê e procura entender, nós estamos realmente sendo consolados, que é a missão da doutrina espírita. Estamos sendo bem-aventurados. Exatamente. E a doutrina, ela não consola, até nós temos um companheiro espírita, o Edivaldo Roberto de Oliveira, que ele sempre dizia que o espiritismo como consolador, ele não é um grande lenço a enxugar lágrimas. Ele consola porque ele esclarece, ele educa a pessoa, que era a proposta de Jesus também. A gente vê Jesus muito como Salvador, mas na realidade Jesus foi o melhor e maior educador que o nosso planeta conheceu. Então nós vamos ler um poema cujo título é Dom de Deus, está no livro Maria Dolores e é ditado pelo Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisca de Xavier. Esse livro foi publicado pelo Instituto de Difusão Espírita lá de Araras, em São Paulo. Então diz assim a poetisa. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia, Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixar em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz. Um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que infesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que são quase em filigrana, uma pedra por fim que se transforma com prodígio de forma em requinte de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grite maldições, nem fabrique labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa, adornai-se de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Muito bonita a poesia, né? Maria Dolores é sempre coração, né? Vem falar que nós somos esse anjo que está dentro da pedra bruta, né? E tem uma palavra que a gente lê muito nos livros espíritas, que é o burilamento, né? E essa palavra vem justamente do buril, que é o instrumento que o escultor usa para lapidar o mármore, né? Dizem que Michelangelo, uma vez, quando perguntaram como é que ele conseguia tirar esculturas tão bonitas de um bloco de mármore, ele respondia, né? A escultura já está ali, eu só tiro as arestas, né? Então, esse anjo, né, já está dentro de nós, só precisa que a gente tire essas arestas. E muitas vezes esse burilamento, esse buril, ele vai causar algum sofrimento, né, mas necessário para que a gente se torne mais belo. É isso aí, linda a comparação. Então nós, para encerrar nosso programa, nós vamos ouvir, né, do CD Arte do Tempo, de Marielza Tiscati, né, a faixa que diz pare para pensar. Pare para pensar. É o que a gente está fazendo aqui, parando para pensar nas mensagens de Jesus. Esse CD da Marielza, o primeiro que ela lançou, eu considero assim, um dos mais importantes da nossa música espírita, porque ele deu um salto de qualidade muito grande em termos de gravação, em termos da novidade que era o CD na época, né? Eu lembro da Marielza divulgando as músicas
tocando no violão e gravando fita cassete, né? E quando veio essa fase do CD, da música gravada em estúdio, foi uma coisa assim pra gente de uma grande novidade, né? E é um CD com todo gravado com uma qualidade de produção muito boa, né? Então, Maquela musical. Eu acho um marco para nossa arte espírita em geral, né? Não só pela qualidade técnica, mas pelas mensagens, né? As músicas da Maria Elza sempre nos fazendo pensar. Então vamos ouvir Pare para Pensar. Pensar em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. A quem você amou. Por que você amou. É tempo, pare pra pensar. Enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. No que faz da vida. Da vida. E assim, Jesus, terminando o nosso culto, queremos te pedir, Senhor, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que nos dê o entendimento necessário para olharmos para dentro de nós mesmos quando estivermos em aflições e sabermos o que tirar de cada situação, o que temos a aprender, o que temos a progredir com essas aflições que a vida nos oferece. Nos oferece a palavra, porque são ofertas de Deus para o nosso progresso. Então que possamos utilizar as dores,
os tropeços, as aflições, como formas de crescimento no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado pela nossa doutrina que nos esclarece e nos conclama ao trabalho do bem. Abençoa cada lar que está nos acompanhando neste culto. Abençoa o nosso país, a nossa humanidade inteira. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.